Então a morte de Jesus ali, ele, depois de preso, poderia se dar por duas causas: o apedrejamento e a questão da crucificação. A morte por crucificação, ela é da lei romana. A morte por apedrejamento, ela é da lei religiosa judaica. Então Jesus morreu no contexto da morte, digamos, da lei política romana. Mas o próprio Pilatos, ele não via crime nenhum em Jesus, não queria se envolver nisso, né? Em algum momento ele vai dizer que ele lava as mãos, né? Que não era culpado pela morte de Jesus. Por que aconteceu isso? Os judeus, eles causaram, né, os chefes da lei, instigaram o povo, né, a pedir que crucifica-o no julgamento, instigaram a libertação do próprio Barrabás, que era um criminoso, que inclusive era como se fosse uma bondade, né, de Roma, pelo aquele povo daquela terra, por uma ocasião de uma festa tão importante como era a Páscoa, de libertar. Portanto, a Páscoa já era uma festa muito antiga antes de Jesus. Não devemos imaginar que a Páscoa é só a partir da ressurreição de Jesus, não. A Páscoa já havia essa celebração aí, lembrando a passagem dos hebreus na fuga do Egito, no retorno para a terra prometida. Então era uma comemoração já dessa passagem. Claro que ganha agora um novo contexto com a ressurreição de Jesus. Mas acontece isso, de que os judeus, eles não quiseram também se comprometer, ali os chefes se comprometer, porque eles sabiam que Jesus era muito popular, e eles não quiseram se comprometer com o povo também em matar o próprio Jesus ali, que seria por apedrejamento, como a lei religiosa judaica também até já previa alguns casos assim, a exemplo das mulheres, muitas eram apedrejadas em dados momentos, né, como foi o caso de Maria Madalena, que deveria ter sido, mas Jesus livrou, praticamente pelo silêncio, né, ali impondo talvez o seu silêncio, né, a sua grande sabedoria, sem precisar argumentar muito. Maria Madalena não foi apedrejada, né? Então imagina aí que beleza é essa liderança de Jesus, né? Ficou ali, o filme nos mostra, né, a ilustração escrevendo no chão, mas vai nos dizer que Jesus não precisou argumentar que Maria Madalena não devia ser morta por apedrejamento. Iria ser, porque a lei previa, mas Jesus ali apenas disse, né, se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra. Então só bastou isso, né? É perfeito o ensinamento de Jesus, é lindo demais a gente conhecer. E nesse contexto também Jesus poderia ter sido morto por apedrejamento, que seria a condenação através do julgamento religioso dos judeus. Mas eles não quiseram, os mestres da lei não quiseram fazer esse julgamento, mas forçaram que Pilatos, que Herodes fizesse. Herodes também não quis se envolver. Herodes era como governador, né? Ele não quis se envolver também. Aí foi mandado a Pilatos, né, e outro chefe político. Pilatos também não queria, mas ficou naquela contradição. Vou desagradar os judeus, que eles haviam aquela relação, né, que o interesse de Pilatos, o interesse de Roma era a questão dos impostos, né, o poderio romano dos impostos que eram tirados ali de Israel. Então, de certa forma, Pilatos tinha que manter um certo acordo com os chefes da lei, até para que não houvesse muitas revoltas, né? Apesar de que haviam, né, revoltas contra os soldados romanos, mas eles ainda, de certa forma, os israelitas, eles estavam, de certa forma, em bom acordo com Pilatos. Tanto que vai mostrar nesse diálogo aí da prisão, da morte de Jesus, quando foi arquitetada mesmo pelos chefes da lei, o povo, a participação do povo. Podemos entender ainda hoje que, por falta de conhecimento, o povo acaba indo em qualquer liderança que o induza. Então os chefes da lei ali induziam o povo a pedir a condenação de Jesus, quando na verdade Jesus ele era muito querido pelo povo, pela multidão que andava com ele. Os embates que Jesus teve, a perseguição era muito pelos chefes da lei, que eram os líderes religiosos do judaísmo. Então eles que não aceitavam que Jesus pregasse, que Jesus tivesse a atenção do povo. Então é muito interessante a gente detalhar essa história, buscar. Eu estou falando aqui pelo conhecimento que eu já tenho, inclusive se eu fugir em algum momento eu peço desculpas, né? Mas a intenção aqui é apresentar o melhor, mas às vezes a gente acaba esquecendo alguns detalhes, e é nesse contexto de que
da morte de Jesus se deu pela forma da lei romana. É interessante sabermos isso. Jesus não foi apedrejado. Se fosse julgado como Pilatos preferia, que leve vocês e julgue, já que vocês veem o crime nesse homem. Mas os judeus, não, nós não podemos matar ninguém. Na Bíblia está escrito isso. Eles vão dizer, nós não podemos matar, mas pode pedir para matar? E foi isso que aconteceu. Nós não podemos matar, mas vamos pedir. E forçaram mesmo Pilatos a fazer o julgamento. Na hora de escolher entre Barrabás, que Pilatos ainda quis isso, vamos botar ali um outro prisioneiro, certamente por Jesus ser popular, o povo vai escolher que não mate Jesus e que mate Barrabás. Então, foi uma outra estratégia ainda de Pilatos para tentar se livrar dessa obrigação ali dos chefes da lei que queria que ele matasse Jesus. E aí o povo vai ali por indução dos chefes pedir que crucifique Jesus e que solte Barrabás. Imagina aí, soltar um salteador, um ladrão e matar o homem tão justo como era Jesus, que Jesus uma semana antes foi recebido em Jerusalém com muita festa. Imagina que situação, que povo é esse que em um momento trata Jesus ali como rei, um homem tão importante, e na semana seguinte, quer dizer, na mesma semana em que Jesus entra em Jerusalém, ali já nos preparativos da Páscoa, né, como a igreja lembra, Domingo de Ramos, seria a entrada de Jesus em Israel. Já na quinta ele é preso, não é isso? Depois da ceia, Jesus é preso e morto na sexta-feira. Então no domingo ele foi recebido muito bem em Israel, ali com tapete de ramos, né, com hinos. Imagina aí que beleza. Mas talvez aquele povo queria que Jesus se manifestasse como um rei político, e ele não fez isso. Até nesses últimos momentos em que os discípulos esperavam isso, Jesus não fez. Como Judas se irritou muito por isso, né, porque esperava que Jesus se manifestasse como um rei político, ele não fez isso. Então demoraram para compreender. E é nesse contexto que Jesus precisou ainda ficar na terra depois que ele ressuscitou. Por quê? Porque terminado todo esse tempo aí de mais ou menos 3 anos, em que Jesus preparou os apóstolos. Por que ele preparou os apóstolos? Ele sabia que precisava que alguém continuasse os ensinamentos deixados por ele. Então ele pegou um grupo daquelas pessoas da multidão que seguia ele, escolheu aquele grupo, alguns já dos primeiros que ele teve contato, a exemplo de André, a exemplo de João, Tiago, depois Simão. Então ele começou a focar ainda mais essa aproximação deles, porque Jesus, sabendo que ele iria ser morto e que não poderia acabar ali a missão dele. Então imagina aí se os apóstolos, cada um voltasse para as suas casas, e isso aconteceu. Veja que interessante. Jesus terminou a sua missão, os apóstolos pode-se dizer que ainda não estavam convencidos de que ele era o Filho de Deus. Tanto que Simão foi negar, muitos abandonaram Jesus ali, só ficou ao pé da cruz só Maria e João, que hoje é o evangelista. Então é perfeito a gente analisar isso, a gente pensar a história de Jesus. E aí o que aconteceu? Os discípulos, nesses 3 anos de preparação, digamos que não passou na prova final. Jesus morreu. E o que aconteceu? Temos o caso ali dos discípulos de Emaús. O que é isso? Eles voltando para seus afazeres. Então eles estavam voltando, Jesus apareceu. Isso para aqueles 2 foi a primeira aparição. Para os outros que estavam também trancados ali, como a exemplo de Maria Madalena, das mulheres, que foram as primeiras ali a ter esse contato de Jesus ressuscitado. Depois Jesus aparece onde eles estavam trancados, né, por medo. Jesus faz a primeira aparição depois de ressuscitado. Jesus morreu preso na quinta, julgado ali na quinta, pode-se dizer a noite da quinta-feira toda em julgamento, né, indo para Herodes, indo para Caifás, tinha também os chefes, né, os sacerdotes, né? Ninguém não queria condenar Jesus, mas ficou jogando Anás, Caifás, né? Herodes também não quis. Aí foi para quem? Pilatos. Então Pilatos, por ser ali o governador da terra mesmo onde eles estavam, que era a Judéia, então coube a Pilatos essa missão aí triste para ele, que ele também não queria inicialmente, mas tinha que fazer por muita pressão. Então a mulher dele, conta-se que não via crime em Jesus, preferia que fosse solto, mas Pilatos tinha que agradar
os líderes religiosos, né? Por medo. E isso muitos políticos ainda fazem hoje, acabam agradando pessoas que deixam na gestão justamente porque sabe que se sair pode haver depois alguma perda para ele, algum prejuízo aí na sua moral. Então isso acontece hoje, são coisas, lições que nós podemos ter ainda hoje, de políticos que tomam decisões, apesar de que não querem tomar, mas fazem isso porque sabem que precisa agradar alguns e evitar de desagradar outros. Então foi esse o contexto de que Pilatos teve que fazer o julgamento, e muito bem manipulado pelos líderes religiosos, os chefes da lei, manipularam muito bem isso. Mas eles não queriam assumir a morte de Jesus, tanto que diz que nós não podemos matar ninguém. E aí seria por apedrejamento. Mas, por ocasião da festa, muita gente estava em Jerusalém, porque tinha que todos mesmo descer, era uma obrigação de se apresentar pelo menos uma vez no ano ao templo em Jerusalém. E é interessante a gente compreender isso. Depois, ali a questão do tempo, eu queria falar muita coisa, mas aqui eu sei que eu tenho que diminuir o vídeo, né? A morte de Jesus, o tempo que Jesus caminhou para a cruz, o tempo que ele ficou na cruz, né? Tudo isso na Bíblia vai nos dizer, e às vezes a gente acaba não sabendo, né? Então não foi ali, pregou na cruz e ele morreu logo. A morte acaba sendo por sufocamento, né? O fato de estar com os braços erguidos, isso causa, força os pulmões, né? E a morte se dá muito por sufocamento, né? Pela falta de condição de respirar. Imagina aí a gente com o braço erguido, a gente já não aguenta. Imagine segurando o peso do próprio corpo, empendurado, digamos assim, sobre as mãos. Então a gente não aguenta ficar nessa posição aqui, ó, com os braços erguidos, como Jesus ficou aí cerca de 3 horas depois de ser crucificado até ele morrer. Então, mas também morreu sem que tivesse ali outras intervenções de questão de quebrar as pernas, para que, quebrando as pernas, como aconteceu com os outros 2 ladrões, acabava que tirava ainda a sustentação que tinha nos pés e ficava somente pendurado. E isso causaria ainda mais rapidamente o sufocamento, a falta da respiração ali e o falecimento em si. Então é isso. Outro contexto, Jesus foi sepultado fora de Jerusalém, por isso que houve aquela caminhada, né, até ser sepultado fora, né, pelo caso de que a cidade de Jerusalém considerada sagrada, não poderia ninguém ser morto ali, ainda mais no contexto de festa. E também pelo caso de ser sepultado fora da cidade, pelo fato de depois ali ele ficar como um exemplo para as pessoas que estavam chegando também, de ver que Roma não iria tratar com benevolência nenhum dos revoltosos. Então era esse também o que poderia parecer, né? É assim que a gente trata quem se revolta contra Roma, quem causa tumulto, se bem que nunca foi a intenção de Jesus de se revoltar ali contra o poder romano, apesar de que ele também sabia da opressão que tinha, mas Jesus veio não para o contexto político, mas unicamente religioso, e por isso que ele veio para os israelitas. Foi isso que ele disse para a mulher, me parece que a mulher cananeia, né, que ele não veio ali, que ele não iria dar migalha aos cachorrinhos, ou seja, do que vou adiantar eu pregar para um povo sobre Deus, sendo que eles são pagãos, e Jesus veio se apresentar mesmo para aqueles que já tinham a religião. Jesus veio se apresentar para os judeus, se apresentar sim a sua missão, né? E não foi aceito por eles, foi morto na morte romana, que é por crucificação, pedido pelos judeus. Aconteceu ali a ressurreição no domingo, então ele morreu aí na sexta à tarde, o sábado na lei do silêncio, o sábado muito sagrado para o judaísmo, então Jesus repousou no sábado, né? E no domingo, na madrugada ali, do sábado para o domingo, Jesus ressuscitou. E aí as mulheres só no domingo poderiam mexer lá ir no túmulo. O corpo de Jesus não foi lavado, porque não deu tempo mesmo, né? Deveria ter sido purificado, que era um outro rito dos judeus, né? De purificação do corpo, ali depois da morte, né? Ser, digamos, perfumado, né? Limpo, e Jesus não teve tempo para isso. Então foi sepultado com o corpo ainda, né, ensanguentado, porque não houve tempo, né? Pela questão de que tinha que guardar na sexta-feira, ali a partir talvez das 6 horas, e já se considerava o sábado e não podia fazer atividade nenhuma. Então os discípulos tinham fugido, né? Coube a José de Arimateia ali pedir o corpo, né, para que deixasse, porque assim,
Se não fosse sepultado na sexta, Jesus no sábado também não poderia ser tirado da cruz. Então, foi José de Arimateia ali um personagem muito importante, porque ele pediu, né, a Pilatos para que liberasse o corpo. Jesus já morreu, libere, para que ele possa, a família ali possa sepultá-lo. E se não fosse sepultado nesse contextozinho aí, que ele morreu ali à tardezinha, tirado da cruz, no sábado não poderia ter sido. Aí ficaria lá o corpo, né, morto na cruz, que seria... Os italianos, os romanos, na verdade, não havia Itália, os romanos deixavam muito isso para servir de exemplo, né, esse escândalo que é o cadáver fica ali, o corpo fica ali exposto. Mas isso não aconteceu com Jesus. José de Arimateia tirou o corpo, né, tirou, sepultou. Só no domingo que as mulheres, né, iriam, ainda pediu para mover a pedra, certamente para esse contexto de purificar o corpo. E aí que elas não encontram mais, ela não encontra mais o corpo de Jesus. Ficam ainda sem saber, ou seja, eles do tempo que ficaram com Jesus não compreenderam que aquilo iria acontecer. Então eles não imaginavam que realmente Jesus iria ressuscitar. Então foi uma surpresa ainda. Certamente Maria sabia, né, mas os apóstolos não imaginavam que Jesus morto fosse ressuscitar. Com a morte de Jesus ali, pronto, caiu por terra, com medo da perseguição. Cada um começou a querer voltar para o seu lar. É nesse contexto que vai os discípulos de Emaús, os dois, voltando para a sua terra. E aí Jesus aparece para eles também. Caminha com eles e eles mal percebiam que ali era Jesus. Então, no final foi que perceberam, né? Alguma coisa em nós estava diferente. Pelo jeito de falar, era Jesus. Então, isso dá o contexto de que, pronto, acabou aqui. Jesus morreu, não libertou Israel do domínio romano. Vamos cada um voltar às nossas vidas. E o discípulo de Emaús representa o que seria o fracasso daqueles que não acreditaram durante todo o tempo que esteve com Jesus, quando querem voltar para a sua vida, para a sua terra, né? Isso vai acontecer também com Pedro. Saíram ali de Jerusalém e voltaram para a Galileia. Mas antes teve a primeira aparição lá na Judéia, quando eles apareceram. Tomé não estava. Ó, Tomé, você faltou aí, digamos, na primeira missa, viu, Tomé? Isso no contexto de que o domingo é muito sagrado, muito importante aí para os cristãos, especialmente os católicos, né, que nem todo cristão guarda o domingo, mas os católicos. Então podemos considerar aí que se Tomé teria faltado à missa, Tomé se perdeu uma grande coisa, que foi a aparição de Jesus, né? Mas Jesus voltou depois. Outro contexto, Jesus ficou 40 dias depois que ressuscitou, mas não ficava os 40 dias contínuos com eles, com os apóstolos. Jesus aparecia somente no primeiro dia da semana, ou seja, somente nos domingos. Então aí também para compreender muito bem por que é que o catolicismo guarda o domingo. Porque digamos que foi a escolha de Jesus de estar sempre aparecendo aos domingos, de se manifestar aos domingos, onde havia ali a fração do pão, digamos que é a ceia, e a ceia é a mesma coisa do que a missa hoje. Claro, dado as liturgias diferentes, mas é o que a Igreja Católica faz, lembrar a ceia, ali a fração do pão, a oração, a unidade, né, a comunhão das pessoas. Portanto, por isso que se faz, a Igreja Católica prioriza o domingo e não o sábado, né? O sábado seria lembrando o que é ainda do judaísmo. Então imagina aí, os apóstolos teriam que ter uma mudança, porque se os apóstolos continuassem ali guardando os sábados, digamos assim, a gente não sabemos ainda desse contexto, que eles continuaram ainda, mesmo sendo o seguidor de Cristo, depois que Cristo subiu ao céu, eles continuaram ainda com as tradições também judaicas, indo às sinagogas. Nós vamos ver isso no Novo Testamento, no Atos dos Apóstolos. Então não houve aquele rompimento, digamos assim, mas começou a haver um outro costume, de que era também se reunir no primeiro dia da semana. E isso já marca ali a chamada de nazareus, em dado momento. Então já marca que não havia somente agora o judaísmo. Já viu, eles diziam que era uma seita, né? Os nazareus, ou seja, no ponto de vista dos judeus, havia ali, aquele grupo ali não está mais seguindo conforme o judaísmo. Eles são os seguidores do Cristo. Os galileus, os nazareus, que era como se fosse, lembrando aí de Jesus, o Nazareno, por ter vivido em Nazaré. Então, em um momento é chamado desse jeito. E o Atos dos Apóstolos já vai dar a entender do surgimento do que é uma nova religião, que é o cristianismo. Então, o Atos dos Apóstolos já vai dizer isso. E isso foi necessário porque os judeus, eles não reconheceram Jesus mesmo como o Filho de Deus. Então, coube a quem? Aquele grupo dos apóstolos.
os apóstolos iriam fracassar se Jesus não tivesse aparecido, se Jesus não tivesse convivido com eles 40 dias. O que aconteceu? Discípulos de Emaús voltaram para suas terras. O que aconteceu com Pedro? Vou pescar. Voltou à sua atividade de pescar. E Jesus vai resgatar. Jesus volta novamente e aparece novamente. Jesus apareceu na Judéia, no domingo da sua ressurreição, e disse: vão para a Galileia que eu vou à frente de vocês. Então Jesus não foi com eles caminhando a pé da Judéia para a Galileia. Jesus aparecia, ele ressuscitado, ele tinha um corpo ali celeste, né? O corpo celestial de aparecer. Então Jesus não caminhou naquela volta de Judéia para a Galileia como os apóstolos fizeram. Então ele apareceu na Judéia, pediu que eles voltassem para a Galileia, e assim fizeram. Inclusive ali diminuiu o contexto da perseguição. E se Jesus não aparecesse, podemos dizer que eles iriam desconsiderar aquele convívio que tiveram com Jesus, os apóstolos. Então foi interessante aparecer, porque assim ainda foi para provar tudo o que eu dizia no contexto de Jesus, tudo o que eu disse, que eu sou o Filho de Deus, e assim que os apóstolos deviam mesmo levar aquela missão à frente. Jesus disse: eles vão ser perseguidos. Mas de tanto eles verem aqueles sinais, agora a ressurreição em si, eles começaram agora sim, nós vamos. Pedro foi com tudo, assumiu liderança, por isso que ele é também reconhecido como o primeiro Papa da igreja. Isso foi já também aquela mensagem de Jesus com ele, né? E ele assumiu, depois que Jesus ressuscitou, ele assumiu aquela liderança. Depois dos 40 dias em que Jesus ficou na terra, a partir de Pentecostes, que lembra os 50 dias da Páscoa, né? Já era uma festa também antes de Jesus, mas ganha esse novo contexto de que na festa de Pentecostes houve a manifestação das línguas ali, de que eles puderam falar línguas diferentes, e um sinal. Agora pronto, agora vão para o mundo. Jesus já tinha subido ao céu, final dos 40 dias, e no que é Pentecostes 50, que havia uma outra festa ali, salvo engano, da colheita, né, que Israel fazia, mas ganhou esse outro contexto do que é a Pentecostes, a manifestação agora do Espírito Santo. Jesus foi, mas Jesus disse: eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos não. Jesus sabia que aquele povo fracassava, né? E isso não é diferente de nós hoje, que também fracassamos muito. E aí Jesus disse: eu vou, mas eu mando o Espírito Santo. E aí agora pronto, quando receberam o Espírito Santo, eles não tiveram mais medo, nenhum deles mais fracassou. E aí cada um assumiu a missão de ir para cantos diferentes, né? Pedro, como foi morto em Roma. Tomé, que acredita hoje a tradição que ele está na Índia, em Meliapó, São Tomé de Meliapó, na costa oriental da Índia. Cada um foi para um canto da terra diferente, né? Exemplo ali, Tiago, João, cada um fez missões ali naquele contexto de Israel, mas já indo em terras pagãs. Então imagina aí, Jesus veio para os filhos de Israel, mas os apóstolos precisavam ir para longe. Por isso que a Igreja Católica ela tem esse contexto universal, né? Porque ela é também nesse contexto de que não é mais só a igreja para a Judéia, para os judeus. A igreja cristã ela é para o mundo. E os judeus, eles é apenas aquele povo. Os judeus eles nunca foram de fazer missão de querer converter povos de terras distantes, nem os gregos. Então os judeus era só aquele trecho de terra, e é pouco, viu? 120 quilômetros por uma dimensão de largura muito pequena, que era o Estado de Israel. E era uma área muito pequena, mas era aquele povo escolhido por Deus no tempo de Abraão. Então eles não admitiam e de modo algum queriam trazer pessoas pagãs para o judaísmo. Mas os apóstolos começaram a fazer o contrário. Nós vamos ficar só em Israel, vamos partir para terras, e isso Paulo vai fazer muito bem. Paulo já dá aquele contexto de uma igreja grande, de uma igreja que envolve a Europa, né? Não apenas ali Israel, aquela faixa de terra. Então isso é perfeito a gente conhecer um pouquinho a história de Jesus e entender um pouquinho isso. Ele veio para os filhos de Israel, mas ele pediu depois ali que a igreja fosse, né? Ir por todo o mundo, e todo o mundo naquela época representaria muito a questão do Império Romano. Então o que se entendia como todo o mundo, como tem lá essa frase de Jesus, ide por todo o mundo, anunciar o evangelho, batizai, né? O mundo entendia-se como era o mundo romano, do que é o Império Romano. Quem estuda história aí vai conhecer um pouquinho que Roma, ela abrangeu ali a parte da Europa, a parte sul da Europa,
e também ali a parte de Israel, onde hoje é a Turquia, Egito, Tunísia, já na parte norte da África. Então, o que era o mundo naquela época, no que Jesus quer dizer, primeiramente era esse contexto, né? Não havia conhecimento do que era a América, né, do continente americano, apesar de que já havia pessoas aqui, sim. Não podemos dizer que o Brasil começou a ter gente aqui em 1500, que não é, né? Há muito tempo, ó, tinha sua cultura própria. Não podemos dizer que o povo foi civilizado, porque cada um tem a sua cultura, não podemos sobrepor uma à outra, mas isso aqui é um assunto de história. É interessante falar com vocês. Eu estarei melhorando aqui o canal, questão da iluminação, gravação, mas eu agradeço muito se vocês apoiarem o canal se inscrevendo. Então, eu espero ter sido útil para vocês. Eu, como historiador, muito feliz em falar de Jesus. Inclusive, já fiz muitas pregações como ministro aqui da Igreja Católica. Já fiz muitas pregações, muitas palestras em igrejas. E eu confesso que sempre me excedi um pouquinho do que deveria ser, porque é um prazer imenso falar de Jesus. É um prazer imenso contribuir para o conhecimento agora como historiador também, de trazer esses detalhes da história de Jesus. Eu queria falar mais, mas eu sei que o tempo do vídeo não pode ficar muito longo, né? Mas é sempre uma alegria falar de Jesus. Então ficou claro que Jesus, qual é a história dele, que ele ficou aí os 40 dias, por que ele teve que ainda ficar, teve que aparecer, né? Por que ele não ressuscitou e foi direto ao céu, né? A sua ascensão ao céu, porque os apóstolos não estavam prontos. Jesus morreu e eles não estavam prontos, iriam voltar às suas atividades. É o mesmo que dizer que não iria haver cristianismo, porque se alguém não assume depois que Jesus saiu, do contexto ali da vida na Terra, a mensagem logo seria sufocada, né? Então, foi interessante que Jesus voltasse a aparecer, que voltasse sempre nos domingos, né? No primeiro dia da semana, ele não ficava ali a semana toda, segunda, terça, quarta, convivendo com eles, não. Jesus só aparecia no primeiro dia da semana. Então, foi Jesus também que escolheu o domingo. É bom que cada um dos irmãos aí também compreenda, né? Que julgue menos, porque acontece muito isso, né? Tem um mandamento e a Igreja Católica mudou. Então, a Igreja Católica vai nesse sentido que eu estou dizendo, né? Que foi uma escolha do próprio Jesus, da sua ressurreição, e o máximo da Igreja Católica, e também acredito que do cristianismo, é celebrar a ressurreição de Jesus. Então, apesar de toda a história do mundo, da intervenção de Deus, mas a Igreja cristã, ela celebra o domingo, ou a ressurreição, como o maior fato histórico e de maior louvor, de maior comemoração. Por isso que a Igreja usa o domingo, não escolhe o domingo. Não é por nenhuma embirra de querer estar mudando o que está na Bíblia, né? O que está em Deuteronômio foi feito para o contexto daquela época também, os mandamentos, né? Jesus não veio abolir, mas ele deu um novo significado. Isso também está na Bíblia. Então, ele não veio tirar os mandamentos, mas ele veio abolir. Então, o sábado os judeus guardam. Hoje também nós temos os adventistas, temos mais alguns grupos religiosos, mas o domingo marcava ali. Se os judeus guardavam o sábado, a primeira comunidade cristã começou ali a se reunir aos domingos. Então, nada podemos imaginar o contexto da época. Uns se reúnem no sábado, os outros começaram a seguir o domingo, até porque eles já tinham sido incumbidos dessa nova missão da igreja, que era se organizar e se expandir. Imagina aí um grupozinho ali dos 12, dos 11, porque saiu Judas, mas depois foi escolhido um outro, então voltou a ser 12, né? Que pode-se dizer que foi o primeiro concílio, né? Escolheram um outro, Matias, né, para o lugar de Judas, voltaram e a igreja começou a crescer. Diáconos, missões e também as perseguições sempre fizeram presença na igreja cristã no início. E aí depois eles foram, né, para Roma, mas isso já não é mais a história de Jesus em si, né, mas sim da expansão. Por que que a igreja foi para Roma? Tanto que a Igreja Católica diz, Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja marca ali como uma nova religião, porque o judaísmo não iria dar sequência à missão de Jesus, então foi necessário ter essa outra igreja, e nós entendemos que também ela é criada pela intervenção divina. Os católicos acreditam que porque tanto foi Jesus que falou com Pedro, né, sobre ti edificarei a minha igreja, darei as chaves do reino, entendeu? E a função ali de liderar essa igreja. Foi necessária uma nova religião. Temos duas religiões criadas por Deus, que é diretamente o judaísmo, foi também instituído por Deus, né? Deus que pediu. E o catolicismo, né? O cristianismo,
a partir de Jesus. Então, depois nós tivemos diversas fragmentações, até a própria igreja se fragmentou, aí ficando a católica uma com sede em Roma, a outra em Constantinopla, né, a oriental, né, que hoje é muito ali na questão do oriente da Europa, né, Rússia, na própria Ucrânia. Temos a católica oriental, que preserva a questão dos sacramentos, mas difere a questão de liderança. Eles têm lá o patriarca, né, próprio, né, e ali divisões da questão de poder também da época, de um querer ter a liderança da igreja, o outro querer ter na sua nação a igreja como liderança. Então a igreja teve sede em Roma justamente por isso, porque Roma era o centro do mundo, podemos dizer assim, que tudo se baseava em Roma, o império, o grande império. Então os apóstolos tinham que chegar a mensagem do cristianismo também em Roma, e para lá foi Pedro, para lá foi Paulo, né? E por isso que, como ele foi morto lá, crucificado também, Pedro, e lá começaram a ser o centro mesmo da igreja, porque foi morto o líder, né? No caso Pedro, o líder que sucedeu Jesus, foi morto. Então lá começou a igreja mesmo a se organizar, e ela é católica porque significa universal. Então igreja, uma nova religião, católica porque é universal, que não era mais a igreja só para Israel, por isso que ela tem esse contexto de ser universal, ou seja, quem é de outros países poderiam aderir, como fizeram. Ela é apostólica porque entende-se que é o segmento dos apóstolos, né, que foi esse segmento de Jesus, passou a ser dos apóstolos. Então ela é apostólica porque é a partir deles, e romana porque é a sede onde faleceu, onde foi morto Pedro. Então esse é o contexto, não é por outras causas, né? Temos aí a organização da igreja nos primeiros séculos, né? O nome católica ali ela vai aparecer mais ou menos no século IV, ali, talvez nos anos ali 380, por aí é que vai começar a ter essa questão de nomenclatura do que é catolicismo, né? Antes, como só havia aquele grupo de cristãos, eles tinham ali, eram denominados inclusive de forma preconceituosa, né? Tanto pelos romanos, né? Que eles não eram religiosos, né? A população ali de Roma em si, então, mas receberam a mensagem dos apóstolos. Então eu fiz essa outra menção agora, mas eu espero que esse vídeo seja bem compreendido por todos nós cristãos, e a contribuição do historiador nesse ponto de vista da história para a história do nosso Senhor Jesus, que é uma honra contar a história do maior homem e Deus. Então Jesus tinha essas duas digamos que personalidade, né, divina e humana. Ele era dois ao mesmo tempo, 100% Deus, 100% homem. E Deus abençoe cada um de vocês.